Você já se sentiu inapto em fazer matemática, achando que talvez isso não é para você, porque você costuma esquecer com frequência aquilo que você estuda, costuma cometer muitos erros de dedução? Bem, estudando esse livro aqui, eu parei numa mini biografia do James Joseph Sylvester, que foi um matemático super influente, né, de acordo aqui com a biografia. Eu achei interessante que a palavra entusiasmo aparece com muita frequência nessa mini biografia. Aparece uma, duas, três vezes, né? Junto com outros adjetivos, como vigor, emocional, sensitivo, né, poético. Então dá para ver que era um cara apaixonado, né? Muitas emoções, né? Um cara que realmente amava a sua área. Mas veja que interessante aqui. Diz que era comum ele, na hora de dar uma aula, falar: olha, eu não provei esse teorema, essa proposição, mas eu tenho certeza que é verdadeiro e bola para frente, né? Vamos usar para deduzir outras coisas. Aí na aula seguinte ele percebia que aquilo que ele tinha tanta certeza que era verdadeiro, ele viu que era falso, né? Mas não parava de continuar fazendo, tentando adivinhar, né? E tentando. E nessa de cometer erros e acertos, algumas vezes, né? Não era raras vezes que ele cometia acertos, e encontrava tesouros, né? Uma outra coisa interessante é a sua inabilidade, né, aparente de não lembrar matemática. Ele raramente lembrava dos teoremas, né? Mas era uma pessoa que tinha uma base boa, porque se fizesse ali algum tempo que ele não usava mais aquele teorema, ele era capaz até de deduzi-lo, né? E uma situação cômica foi quando um aluno disse, né, mencionou uma proposição, que ele falou: não, ninguém provou essa proposição ainda. E aí o aluno mostrava: tá, mas aqui é o artigo do senhor, você provou isso um tempo atrás. Né? E ele ficou ali impressionado: caraca, nem lembrava mais disso. E tá aqui uma coisa que eu acho que eu cometeria, uma coisa que eu faria facilmente. Né? Desde criança, sou conhecido por esquecer das coisas, ser uma pessoa meio avoada. E também cometo os erros na hora que eu vou tentar fazer uma demonstração. Às vezes eu acabo dando saltos lógicos, tentando seguir ali um certo feeling, né, de adivinhar as coisas. Aí depois eu percebo que, bem, o caminho não era bem esse. E às vezes a gente pode sentir que, caraca, talvez isso aqui não é para mim, né? Eu acabo cometendo tantas gafes, entre aspas. Mas veja só, um cara aqui, digno de receber uma biografia nesse livro de álgebra abstrata, e com essas características, né? Ser uma pessoa esquecida, de cometer essas gafes, né? E lendo isso aqui, eu me lembrei de um trecho do documentário da BBC sobre o último teorema de Fermat, né, que o Andrew Wiles provou. E para conseguir provar isso, o Andrew Wiles ele dependia da conjectura do Taniyama Shimura estar certa, né? Então era um dos primeiros trabalhos que ele tinha que atacar. E aqui, né, tem o Shimura falando um pouco de como era o Taniyama. E veja só que interessante. Está em inglês, mas depois eu vou traduzir para aqueles que não conseguiram entender. Taniyama was not a very careful person as a mathematician. He made a lot of mistakes, but he made mistakes in a good direction, and so eventually he got right answers. And I tried to imitate him, but I found out that it is very difficult to make good mistakes. Olha só que interessante, né? Então, ele disse que o Taniyama
ele não era muito cuidadoso como matemático. Ele cometia muitos erros. Mas erros, né, eventualmente na boa direção. E que ele tenta imitar o Taniyama, mas ele vê que não é fácil cometer erros em direções boas, né? Então, tá aí. Cometa bons erros, né? Não tenha medo, primeiramente, de cometer erros. E quem sabe uma hora você seja aí como o James Joseph Sylvester e o Taniyama, e cometa um erro numa direção que pode ser útil até para provar um dos grandes teoremas aí né, que foi provado no século passado como o último teorema de Fermat. O que vocês acham dessa ideia? Deixem aí nos comentários e fui!